Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, nós estamos aqui já com o Emílio. Emílio, bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de última hora. Você sempre atendendo a gente com muito carinho. Obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes e essa bancada. Bom, e a gente já aperta você no começo, né? Está todo mundo falando dessa desoneração do preço dos combustíveis. O preço dos combustíveis está congelado aí por 60 dias. Eu quero saber de você, o que é que isso significa? Bem, todos acompanharam o ano passado, por conta de uma decisão do governo anterior, houve uma desoneração total dos impostos federais na gasolina, no etanol e no diesel. Ou seja, zerou a carga de tributos. Isso diminuiu consideravelmente os preços dos combustíveis e ainda foi potencializado porque foi aprovado no Congresso uma legislação que limitou também a cobrança do ICMS. Limitou em 18% no estado de São Paulo, era 25% no caso da gasolina. Já no diesel e no etanol já era mais baixo, então não mudou muito. Mas na gasolina teve ainda uma redução considerável. E o tempo passou, essa desoneração vale até, eu estou dando esse briefing para ficar mais fácil para depois vocês me questionarem aqui. Essa desoneração valia até 31 de dezembro, o último dia do governo anterior. E nós já estávamos alertando a equipe de transição do governo que ganhou a eleição para que tomasse logo uma posição, porque combustível é uma coisa muito sensível, as pessoas ficam aí, geram uma expectativa muito grande, não só no setor, nos elos da cadeia, mas também na população e na opinião pública, na imprensa. E o governo simplesmente só falava que ia tratar desse assunto depois da posse. Olha, depois da posse, acabou, volta o imposto. Então ficou aquela preocupação. E a lambança aconteceu na passagem de governo, que o governo acabou tomando a decisão, depois de muito desencontro de informações, né? Ele acabou tomando a decisão de prorrogar a desoneração da gasolina e do etanol por mais 60 dias, até dia 28 de fevereiro, e o diesel mantê-lo desonerado até o final do ano. E nessa passagem de ano, quem comprou combustível, o posto que comprou de combustível no dia 1º e no dia 2, e a distribuidora que vendeu com imposto. E agora a situação já acomodou. Mas houve um pequeno reajuste no ICMS na gasolina e no etanol e um reajuste enorme no ICMS e no diesel. Isso causou essa confusão toda. Vou passar para o Edmilson Siqueira já, mas antes deixa eu divulgar o nosso número aqui do WhatsApp, 971021493. 971021493. Você pode mandar para cá a sua mensagem de áudio de 30 a 40 segundos ou então uma mensagem de texto, não muito longa, para que a gente possa ler e contemplar aqui mais ouvintes. Se você participa conosco, se tiver perguntas aqui para o Emílio Martins, que é o presidente do RECAP, nós estamos com ele aqui ao vivo nos nossos estúdios. Edmilson. Bom dia, Emílio, é um prazer falar com você. É o seguinte, o governo está dizendo que não tem dinheiro, né? A gente sabe que tem um déficit gigantesco aí à vista, né? E mais de 200 bilhões, certo? A isenção aí, esse subsídio, praticamente, essa isenção dos combustíveis aí vai custar, se fosse para sempre, ia custar mais de 50 bilhões de reais para o governo, certo? E o governo começa com uma confusão geral, né? Assim, houve essa confusão toda com relação ao subsídio, que o ministro da Economia, né, o futuro ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, queria, depois o Lula desmentiu e depois não quis mais. E em outros setores do governo também está havendo uma confusão, certo? Que é além do que se espera para uma confusão de início do governo, né? O senhor acha que o governo vai conseguir se sustentar com essa falta de dinheiro, com essa confusão toda, ele vai conseguir sustentar esse subsídio depois dos 60 dias, ou o preço vai ficar represado e daqui 2 meses o preço da gasolina, principalmente, né, e do etanol vão explodir aí de acordo com as regras do mercado? Edmilson, bom dia. Bom dia. Bem, é bom fazer um registro aqui de que o orçamento da União para 2023 está prevista a desoneração até dia 31 de dezembro de 2023, certo? Então, o orçamento que foi aprovado no ano passado,
ele contempla a continuidade da desoneração, ok? E realmente são 53 bilhões de reais o custo dessa desoneração. O problema é o seguinte, o imposto no Brasil, no combustível, é tão alto que ele acaba, nessas volatilidades, nesses eventos que acabam os preços variando bastante, que foi o caso da guerra na Ucrânia, com a Rússia, a questão da alta do preço do petróleo por conta dessas variáveis, fizeram com que o combustível projetasse preços astronômicos no Brasil. Por quê? Porque o imposto é exagerado. A carga tributária plena, se toda ela tivesse hoje aplicada, hoje já está desonerada, ela traria nas bombas mais de 50% no estado de São Paulo de imposto. Isso é uma carga extremamente exagerada. E aí acontece isso, o imposto é tão alto que qualquer volatilidade precisa desonerar. Se o imposto fosse adequado, não precisaria se fazer nada. O preço variava, ficava um pouco mais caro, mas não exagerado. Então, o que a gente espera desse novo governo, aliás, esta é uma promessa de todos os governos que assumem, é a famosa reforma tributária, que sempre é prometida e nunca acontece. O que a gente espera é uma carga de tributos, tanto federal como estaduais, no Brasil inteiro, adequada, que caibam no bolso do brasileiro, porque hoje o grande problema é esse. Você vai num posto de gasolina, não fala enche o tanque com combustível, enche o tanque de imposto, que é mais imposto do que produto. Então a gente aguarda ansiosamente essa reforma tributária para fazer com que o combustível no Brasil tenha um nível de imposto suportável e adequado ao bolso do brasileiro. Ô Emílio, eu sei que você já respondeu diversas vezes essa questão, mas eu vou fazer de novo essa questão para você. Por que o combustível, quando ele sobe rápido para a gente na bomba e quando diminui o preço, demora para diminuir para a gente? Bom, deixar claro que nós somos o último elo da cadeia, né? Posto de gasolina não paga imposto, ele compra o combustível com imposto. O que acontece é que no meio da cadeia de comercialização existem vários segmentos. Um deles é a distribuidora. A distribuidora ela tem essa agilidade. Na hora que sobe o preço, ela imediatamente passa para os seus custos, para os custos dos postos. E quando ela baixa, ela acaba baixando paulativamente, devagarzinho, à medida que vão renovando seus estoques. Isso é assumido por elas. E eu nem vou recriminar muito, porque, na realidade, todo mundo tem que defender defender o seu capital de giro, certo? Os postos também, quando baixam um produto, tem que olhar para o estoque. Ninguém pode, por exemplo, quando sobe o produto repentinamente, eu não posso vender o meu estoque hoje por 3 e amanhã comprar por 4. Quebra. Qualquer empresa quebra. Isso não é só em combustível. Quando você fala assim, por que no combustível? Não. Isso acontece em todos os produtos. A carne é a mesma coisa, o leite é a mesma coisa. Quem tem estoque e trabalha com estoque regulador e tem que ter estoques adequados para atender a sua demanda, tem que olhar para o preço de custo do seu estoque. Então, eu não vejo nenhuma irregularidade nisso aí. Mesmo porque, na ponta da linha, se houvesse alguma irregularidade ou alguma consertação, não seria num universo de 40 mil postos de gasolina. Você imagina 41 mil postos combinando alguma coisa. É que realmente hoje o preço do combustível, o combustível hoje, ele é muito caro. E o dono do posto de gasolina precisa defender o seu capital. Quando o produto sobe, ele vai ter que... A distribuidora já coloca. Foi por isso que deu essa confusão aqui. O governo Lula, o presidente Lula, no dia 1º, assinou o decreto prorrogando, mas não publicou. O que aconteceu? No dia 2, na segunda-feira, as distribuidoras venderam o combustível mas com imposto. Por quê? Porque o decreto só foi publicado ao meio-dia do dia 2. Então foi uma lambança. E o que gerou? O que ocasionou? Ocasionou, olha, não publicou, tem que cobrar. Isso houve um estresse enorme. Tem muito distribuidora hoje renegociando e negociando com a sua rede para devolver esse imposto.
Então, é uma situação difícil. Mas isso é essa questão do preço subir de foguete, baixar de paraquedas, isto é uma realidade num mercado capitalista. Deixa eu aproveitar antes do Edmilson, quero fazer mais uma pergunta, só para não perder o gancho. Não vou fazer propaganda, porque eu não ganho para isso, mas tem um posto de combustível perto do estádio da Ponte Preta, que seja qual for a hora do dia, do mês, do ano que você passar, tem filas enormes ali para abastecer, e a gente fica sabendo que o preço está um pouco mais em conta. Como é que esse cara consegue vender a gasolina, o álcool, o diesel mais barato? Olha, combustível é uma commodity aqui no Brasil, aqui em Campinas e no mundo inteiro, né? Eu vou ser franco para você, o grande problema que a gente enfrenta no nosso setor hoje é exatamente essa grande interrogação, essa grande dúvida que está na cabeça do consumidor, da opinião pública, e às vezes até de alguma autoridade. Como é que uma pessoa consegue vender tão barato um produto que foge completamente do preço, da curva de preço médio? Tem que perguntar para ele. Se você conseguir fazer ele sentar aqui nessa bancada e mostrar e responder para você, a gente vai tirar essa interrogação até da minha cabeça. Eu digo para você, hoje, no setor, eu não vou fazer apologia de preço, porque eu não posso, não devo e não faço isso. Mas eu posso garantir a você que hoje, no mercado, infelizmente, devido às fraudes, tanto volumétricas, como sonegação, como adulteração, eu não estou fazendo nenhuma acusação. Mas hoje, preço é quesito de qualidade, no meu ponto de vista, né? Da mesma forma que você vai no supermercado e de vez em quando encontra algum produto extremamente barato, desconfie. Você vai num bar ou numa padaria e encontra um cigarro com um preço diferente, desconfie, né? Porque hoje, infelizmente, a fraude no Brasil, ela acaba deturpando a concorrência e arranhando a imagem de quem trabalha corretamente. Aqui conosco, nos nossos estúdios também, Walter Sena, que é nosso diretor de jornalismo, participando da entrevista também. Bom dia, Sena. Bom dia, Edson, tudo bom? Bom dia, Emílio, bom dia, Edmilson. Bom, eu estava numa reunião externa, então não estava acompanhando a conversa, eu estou com medo aqui de fazer uma pergunta que já foi feita. Então, eu vou aproveitar essa questão que vocês acabaram de falar para perguntar para o Emílio se não é possível um posto, eu até sei que posto que é que o Edson citou, se não é possível, no controle de estoque, o dono do posto fazer alguma promoção, não com preço tão mais baixo assim, mas um preço mais competitivo, para ele conseguir ganhar no volume, se isso é possível. Bom dia, Sena. Prazer falar com você. Bom, lógico que é possível. Se você andar aí por qualquer cidade brasileira, você vai ver promoções, campanhas. Aqui o preço ainda não subiu, estamos aguardando, estamos renovando os estoques. Isso acontece e é normal de qualquer estabelecimento comercial. Posto de gasolina não é diferente. A diferença do posto de gasolina é que 90%, mais de 90%, da fonte de receita de um posto de gasolina no Brasil é combustível. E nós só temos 4. Então, o que estranha de vez em quando a gente é que tem empresas aí que passam, você mesmo falou, Edson, está sempre com fila, sempre, né? Como é que uma empresa pode estar sempre vendendo todo o produto dela com promoção? Então, é um problema sério. E às vezes você vê esses postos aí, não estou falando especificamente dele, né, desse posto que você mencionou, nem sei direito qual é, mas vira e mexe, a gente tem casos aí, né? De vez em quando na fila entra a polícia também, né? Então é um problema sério isso aí. É problema de o consumidor tem que ficar atento. Preço caro não é sinal e garantia de qualidade. Mas preço barato, muito barato, o consumidor tem que colocar o pé atrás, porque alguma irregularidade pode ter. Pode não ser de qualidade, mas pode ser de volume, né? A gente está vendo aí, Brasil inteiro aí, um esforço enorme do IPEM, da Agência Nacional do Petróleo, do Instituto de Pesos e Medidas, do Inmetro, no sentido de combater a fraude volumétrica. O que é fraude volumétrica? O camarada vai lá, abastece 20 litros e leva 18 para casa. Isso acontece, tem. É maioria? Não, lógico, é minoria. Mas sempre está vinculado a alguma pressão maravilhoso. Quer dizer, o cara compra 20, leva 18, mas paga mais barato, né? Acaba ficando caro, né? E nesse ramo a gente já percebeu
que não existe o fraudador desse ramo aqui, ele não é seletivo, ele está em todas. Ele está na adulteração, está na sonegação, está na fraude volumétrica, porque não acontece nada. Você veja, nós fizemos agora recentemente uma pesquisa, né? Coletamos amostra de alguns postos de gasolina aleatoriamente, né? A quantidade de metanol que nós encontramos, levamos em laboratório, fizemos cromatografia, fomos ao Ministério Público, fizemos uma denúncia ao Ministério Público, ok? Promotor aqui no GAECO, denunciamos, está lá, entendeu? Metanol, sabe o que é metanol? Metanol é um produto altamente cancerígeno, utilizado no Brasil em larga escala apenas em alguns setores químicos, muito pouco, mas basicamente na produção de biodiesel. Ele é basicamente importado, quase não tem produção no Brasil. Altamente cancerígeno, em contato com a pele pode dar câncer, cheirando pode matar, pode cegar, em contato com a pele com o olho pode cegar, e ingerindo em pequena quantidade pode matar. Tem gente levando para casa metanol. Aí não é mais só um problema de prejudicar o veículo, prejudicar o carro do cidadão ou o erário público. Não, aí é saúde pública. Pode estar uma pessoa levando para dentro de casa, tendo no tanque do seu automóvel um produto cancerígeno, que amanhã pode faltar gasolina no outro carro da família, ou vamos acender uma churrasqueira, o cara vai lá, manda o filho chupar a gasolininha que está no carro. Que é tão comum, e é metanol, e é tão comum. Então, a gente tem alertado sobre isso, é um problema sério. E isso também, qual é a fonte do problema dessa questão? É a alta carga tributária, que faz com que sonegar seja uma atividade muito interessante, porque o imposto é muito grande, né? E como não existe fiscalização suficiente para combater isso em larga escala, esse pessoal cresce e cresce muito e cresce na região também. Essa questão da denúncia é realmente muito séria. A gente precisaria dar uma questionada nisso. Edmilson. O Emílio, como é que a classe aí dos postos está se defendendo desse processo que o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, abriu aí para investigar um inquérito para investigar o aumento dos preços dos combustíveis na passagem do ano aí para cá. Ele abriu um processo, esse processo está correndo ainda, vocês já se prepararam para se defender, ou a defesa você já fez aqui até dizendo das possibilidades do cara receber a lambança do governo, que não assinou, que não publicou a portaria em tempo hábil e tal. É por aí a defesa ou esse processo vai dar pano para manga aí? Edmilson, eu ouvi essa notícia ontem como você. E nós não fomos notificados. Inclusive, não deveríamos nem ser, não teríamos motivo para ser notificado, porque nós não vimos problema aqui na região. Nós não tivemos problemas assim, em larga escala com relação a preço. Teve sim imposto de gasolina, que subiu porque comprou mais caro, mas o problema já está equacionado. E se formos notificados pelo CAD, ou seja, por qualquer organismo, qualquer órgão, defesa do consumidor, defesa da concorrência, vamos fazer isso com a maior tranquilidade do mundo, porque nosso setor o sindicato representa gente séria. Bandido não é sócio do sindicato, certo? E esse pessoal que trabalha fora da normalidade não gosta muito da gente, entendeu? Não se associa muito ao sindicato. E se tivermos algum problema com o CAD, se o CAD nos oficiar, teremos a maior tranquilidade do mundo, porque não houve nenhum fato que gerasse isso. Mesmo porque aqui na nossa base a gente zela pela informação, né? A gente sempre está pronto para atender a imprensa, a opinião pública, as autoridades. Nós sempre damos a informação mais correta possível, na hora exata, para o revendedor. Então, não existe desencontro de informações. Essa questão desse imbróglio todo que gerou, talvez,
esse processo, a iniciativa do CAD, em alguns outros sindicatos, que eu também já ouvi isso aí. Talvez tenha sido por falta de informação. Mas nós, desde o começo de novembro, nós já estávamos alertando a opinião pública, a imprensa, que poderia acontecer caso o governo não fosse, vamos dizer assim, prudente e com antecedência já resolver esse problema. Até falando, olha, não vamos renovar. Beleza, estava todo mundo preparado, já acabou, sem problema. Mas não, ele ficou, vamos decidir depois, vamos ver, um fala sim, outro fala não, o presidente fala outra coisa, e chegou no dia 1º, no dia 31, no dia 1º não tinha definição, né? Isso gerou um caos total. Mas, às vezes, para tirar o foco disso aí, o bom mesmo é bater em alguém. Então, nós estamos apanhando. Você vê, não se fala em outra coisa, né? Mas, na realidade, o governo precisaria fazer uma avaliação de como se comportou com relação a esse assunto tão sensível para poder dizer se nós estamos errados ou não. A gente tem uma coisa que sempre foi uma pulga atrás da minha orelha, que é a questão do preço do etanol no Brasil. Tem uma quantidade imensa de carros, de veículos flex, né, no mercado, na frota brasileira, e tem sempre aquele negócio, falando, não, quando a gasolina estiver muito alta, a gente põe álcool. Mas de um tempo para cá, isso parou realmente de valer a pena. Toda vez que a gente pergunta sobre isso para alguma autoridade, fala, não, é porque o preço do açúcar está alto, os mineiros preferem exportar açúcar no exterior, não sei o quê. Tem alguma fórmula? É possível que o governo crie, por exemplo, um estoque regulador para o etanol, para que realmente ele seja uma opção viável quando tiver problema de mercado internacional da gasolina e o etanol valer a pena aqui no mercado interno brasileiro? Olha, esse caso agora da queda dos impostos, da desoneração, ficou claro. O etanol, se você tirar de todos os combustíveis, ICMS, PIS, COFINS, e olhar o preço do produto, do combustível, na origem, ou seja, o etanol na usina e a gasolina na refinaria, você vai perceber, fica claro que o etanol ele é mais caro que o derivado de petróleo. O etanol é mais caro. Ele só é mais barato aqui, para nós, porque o imposto da gasolina é muito maior do que o imposto do etanol. Vou dar um exemplo para você. O ICMS cobrado no etanol aqui em São Paulo é 12%. Na gasolina hoje é 18%, mas era 25%. Ok? A base de cobrança do ICMS, a base do PMPF do etanol é muito mais baixo do que a base da gasolina. O PIS/COFINS do etanol é infinitas vezes mais baixo do que na gasolina. Então, a gasolina é mais cara porque ela tem uma carga tributária maior. Já existe um subsídio cruzado aí de impostos. Vamos onerar a gasolina para desonerar, para o álcool ficar mais em conta. Isso não é a crítica, isso é que eu estou fazendo uma avaliação, uma constatação, isso é realidade. Agora nós vamos falar muito esse ano sobre isso. As famosas CBIOS, são certificados de descarbonização. O ano passado, o governo instituiu, através do RenovaBio, que é um programa para revitalizar e estimular a questão dos biocombustíveis, não só etanol, mas também o biodiesel, e se aprovou e autorizou as usinas de biodiesel e as usinas de etanol a lançarem no mercado, na Bolsa de Valor, na B3, os CBIOS, que são certificados de carbonização. Existe um critério para autorizar isso aí, que é um certificado financeiro, é um título financeiro que tem já a morte decretada, é um título já nasce aposentado. Mas ele está na Bolsa, né? Então, o que obriga as distribuidoras, que já tem no meu ponto de vista, tem um erro na origem. Quem deveria ser obrigado a comprar esses títulos seria o produtor, seria quem produz e quem importa o derivado de petróleo. Mas, por exemplo, as distribuidoras, quando comercializam, se faz a ANP, faz uma contagem da comercialização dela do ano passado e fala, você tem que comprar tantos CBIOS para você fazer um crédito de carbono que você jogou no mercado. Isso criou um problema sério.
Só que aí o governo autorizou, como pôs na Bolsa de Valores, entrou quem? Entrou o especulador. Aquele especulador que compra e fica esperando o melhor momento. Começou com 80, foi a 200. Isso vai para onde? Para onde você acha que vai isso aí? Vai para a bomba, vai para o preço. Não existe outro caminho a não ser isso tudo ir para a bomba de combustível, porque a distribuidora é obrigada a comprar um título em função do que ela comercializou de derivados de petróleo, certo? E esse título morre na mão daquela empresa, certo? E todo ano tem essa meta. O que aconteceu agora que também gerou, é bom que fique claro isso, também gerou um aumento de preço por conta das distribuidoras. Muitas distribuidoras subiram por conta disso. O ano passado, o governo viu que isso ia para a bomba e acabou prorrogando. As metas de 2022 foram prorrogadas para 2023. E deu um alívio no mercado. As distribuidoras respiraram. Agora, no primeiro dia de 2022, certo? De 2023, já apareceram as metas de 2023, que acumularam com as metas de 2022 prorrogadas. O que aconteceu? As distribuidoras apavoraram, principalmente distribuidor que vende muita gasolina e diesel. Eu não estou me referindo a essas distribuidoras aí, barriga de aluguel, que ficam vendendo só etanol sem pagar imposto. Eu estou me referindo às distribuidoras que vendem derivado de petróleo. Isto vai ser, do ano de 2023, um problema sério, porque os usineiros... E esse dinheiro é um dinheiro que vai direto para a caixa das usinas. As distribuidoras compram no mercado, mas é um dinheiro que vai para o caixa direto das usinas de biodiesel. Como se fosse uma compensação de carbono, de emissão de carbono, né? Vamos ver como é que o governo vai se comportar, como é que o mercado vai se comportar com relação a isso aí. Emílio, eu queria agradecer demais a sua participação aqui. Emílio Martins, presidente do RECAP, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas. Agradecer o Walter Sina também, mas não vou deixar de fazer para você a última pergunta que o meu irmão Elíster de Souza mandou para cá. Ele perguntou o seguinte: ele pode confiar nos postos de combustível que não tem bandeira? Pode, lógico. Lógico. Olha, se só a bandeira fosse a garantia do consumidor, estava tudo resolvido. O problema é que não é. A garantia do revendedor é a honestidade, é a seriedade com que aquele empresário que está atrás de uma bandeira ou não toca o negócio dele, certo? Metade dos postos, até mais da metade dos postos do Brasil, não tem bandeira. Não ter bandeira é uma opção que o revendedor tem de poder trabalhar mais livremente, com preços menores. Às vezes ele consegue comprar um produto mais barato por conta da sua liberdade. Então, jamais escolheria um posto apenas pela bandeira. É óbvio que o peso da marca tem o seu valor para o consumidor, mas o que vale ali é só você olhar. Se você pegar os relatórios de fiscalização da ANP, que ela solta anual, veja lá, todos os autos de fiscalização e interdição tem lá de todas as bandeiras, sem bandeira, com bandeira. A credibilidade de um negócio, de um posto de gasolina, não é só a marca. A marca é importante, mas é a honestidade, a seriedade do empresário e da família que está ali tocando aquele negócio. Então, eu não responderia para o seu irmão: pode abastecer só em posto bandeirado. Não. Você falou de um aqui agora. Falou de um aqui agora, está lá com o bandeirão lá, né? Certo? De vez em quando a polícia vai lá também. Então, não é isso. Não é bandeira. É a honestidade e a seriedade do empresário que está ali. E Campinas e a região do RECAP é uma região privilegiada. Primeiro porque nós estamos na região mais importante do Brasil em termos de economia, de prosperidade, de pujança. E segundo que aqui a fiscalização é mais atuante. Então a marca para mim é o que menos importa. Bom dia, muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Eu é que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Forte abraço para todos.
10 horas e 33 minutos, ouvimos o Emílio Martins, presidente do RECAP, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas. Nós vamos ao intervalo, voltamos já. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.